A paz do Senhor para a igreja. Amém, queridos? Estamos mais uma vez, na casa do Senhor para iniciarmos o nosso culto. É uma alegria estarmos aqui. E o Senhor, Ele tem algo a trazer para a sua vida especial nessa noite. Você recebe isso? O Senhor, Ele tem algo para tratar com você, algo para curar você, algo para alegrar você. Porque esse é o poder da palavra de Deus. Ela nos trata, ela nos sara, ela nos anima, nos fortalece. Em tudo que nós precisamos, o Senhor, Ele cuida de nós. Você recebe nessa noite isso? O Senhor, Ele está tratando de você. E antes de nós iniciarmos, antes de nós lermos a palavra, eu gostaria que você falasse com o irmão do seu lado. Os irmãos ainda estão chegando, Eu gostaria que você cumprimentasse alguém com quem você ainda não falou. Esse é um momento da gente interagir. É um momento nosso de unidade, de comunhão com os nossos irmãos. É muito bom estarmos aqui na casa do Senhor. Hoje pela manhã nós estávamos na classe das mulheres e eu repetia isso. É um momento de unidade, de amor. É um momento em que a gente abre o coração, dá espaço para que o Senhor trabalhe em nós, dá espaço para que a gente preste o nosso ombro amigo. Então, se você não pertence a nenhuma classe, procure se matricular, procure estar numa classe da Escola Bíblica Dominical, porque o Senhor, Ele trabalha no meio da unidade. E eu gostaria que agora você abrisse a palavra de Deus no Salmo 18. Nós vamos ler aqui alguns versículos. E esse salmo aqui é um salmo de Davi. Davi, quando escreveu esses salmos, ele estava vindo de guerras, ele estava vindo de perseguições. Saul queria matá-lo e ele, nesse momento aqui, ele estava livre porque o Senhor o havia livrado. E nós sabemos que Davi, ele foi ungido rei. E ele foi ungido rei, mas ele não assumiu de cara o seu trono, porque existia um propósito ainda na vida dele, que Deus ainda queria trabalhar. E nós sabemos que a unção já estava com ele. E por isso ele foi perseguido, por isso ele foi... tentaram matá-lo, tentaram pará-lo de todas as formas. Mas a unção que Deus havia dado sobre a vida dele permanecia. E ele era um ungido, um escolhido de Deus. E hoje, eu e você somos escolhidos de Deus. Você recebe isso nessa noite? O Senhor, Ele nos marcou. Quando Ele morreu naquela cruz por nós, nós temos em nosso corpo as marcas de Cristo. Você entende isso? As marcas de Cristo estão sobre nós. Então você é alvo do adversário também. O inimigo, ele luta contra as nossas vidas. Ele vai colocar todos os tipos de tribulações para que nós possamos nos afastar do propósito para o qual nós fomos chamados. Mas nessa noite eu quero te convidar a fazer essa oração juntamente que Davi fez em forma de cântico. Nós vamos apenas ler. Mas é uma oração que foi feita de gratidão, porque Davi sabia que ele era ungido e separado. E eu e você somos a igreja do Senhor, a igreja separada para adorar a Deus, para servi-lo nessa terra. Então, por mais que as tribulações venham sobre nós, existe um Deus que está conosco e nessa noite quer fortalecer-nos na presença dEle. Não sei o que você passou até chegar aqui, sei do que eu tenho vivido nessas últimas 24 horas, desafios grandes. Sei que aqui temos uma liderança que está vivendo um desafio muito grande, que está enfrentando batalhas, mas estamos com o nosso líder nessa batalha, amém, igreja? Estamos com o nosso pastor, sabemos que ele também é ungido do Senhor. Então quero te convidar a meditar nessa palavra aqui, a oração de Davi, que ela venha a ser a nossa. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidade, o meu libertador, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte.
Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Você pode glorificar ao Senhor por isso? O Senhor, Ele há de nos dar vitória diante das dificuldades que têm vindo sobre as nossas vidas. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Creia que o seu clamor nessa hora está sendo levado aos ouvidos do Senhor. E Ele tem o escape para a sua vida, tem o escape para a minha vida, tem o refrigério para essa igreja, para as nossas lutas. Eu creio que o Deus que deu o seu Filho para morrer por nós, que veio a essa terra em forma de homem, sendo Deus, Ele está no controle de tudo o que está acontecendo, e nós seremos vencedores, mais que vencedores, por aquele que nos amou. Pai amado, Pai querido, Senhor, nessa noite queremos nos colocar, Senhor, diante do Teu altar. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque temos a oportunidade de estar na Tua casa para adorar o Teu nome, Senhor. Ó Deus, sabemos que muitas pessoas gostariam de estar aqui, Senhor, mas muitas vezes não têm tido forças, Senhor, para vencer, Senhor, as lutas que a vida tem lhes imposto, Senhor. Muitas pessoas estão paradas, Senhor, estão desanimadas, Senhor, mas aqui temos um povo, Pai, que veio Te adorar nessa noite. Um povo, Senhor, que independente das circunstâncias que viveram nesse dia, e estão aqui na Tua presença, Senhor, para louvar o Teu nome, para ouvir a Sua voz, para ser tratado pela Tua palavra. Senhor, eu Te peço, visita os corações que estão nessa casa, nessa noite. Senhor, eu sei que o Senhor conhece a necessidade de cada um dos Teus filhos. Senhor, Tu conhece cada coração e o que vai no mais profundo do nosso ser, porque a Tua palavra nos fala isso. Por isso, Deus, nessa hora envia o refrigério. Senhor, envia uma palavra de conforto. Senhor, envia uma palavra de libertação. Senhor, envia, Pai, uma presença, Senhor, do Teu Espírito Santo sendo derramada nessa noite, nesse lugar. Senhor, que nós sejamos, Senhor, alcançados pela alegria do Teu Espírito Santo. Senhor, consola e conforta os nossos corações. Senhor, que o Senhor venha dar discernimento, Senhor, para causas, Senhor, que a gente tenha que tomar decisões. Senhor, trabalha na nossa vida. Senhor, que agora, Senhor, nós coloquemos de lado todas as preocupações. Senhor, que a gente venha entrar nos átrios do Teu altar com louvor, com adoração. Senhor, receba a nossa adoração nessa noite como cheiro suave, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, Senhor. Estamos aqui para Te render adoração, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. É preciso ter confiança em Deus, saber o Deus que você serve para fazer a sua entrega. E esse é o momento de você colocar no altar do Senhor aquilo que tem feito você sofrer, aquilo que tem te incomodado, aquilo que tem gerado lutas. É a hora de você apresentar ao Senhor. Nós vamos agora interceder, vamos entrar nesse momento. E creia que o Senhor, Ele está atento à oração que se faz nesse lugar. Eu peço que, num ato profético, nessa hora, você possa estender as suas mãos para a direção da sua casa, porque nós sabemos que se tem algo que nos afeta é quando a nossa família não está bem. E eu creio nessa noite que o Senhor está presente nesse lugar, e eu creio que nós seremos vitoriosos. Você crê nisso, igreja? Vamos orar. Oremos, igreja. Amém? Senhor, oh Paizinho querido, estamos aqui, Senhor, rendendo graças a Ti, Pai. Nesta noite, Pai, nesse domingo tão especial, estamos aqui na Sua casa, Senhor, para Te louvar, para Te engrandecer. Pai, passeia, Pai, oh, no meio da Tua igreja. Oh, Deus, toca nos corações, na mente, Senhor.
Quem é o homem sem Deus? Quem é a igreja sem o Senhor? Oh, Paizinho, Tu é tão maravilhoso, Tu é o Deus do impossível, Pai. Tu é o Deus que está fazendo agora, neste momento, sobre as nossas vidas, Pai. Nós somos Tua igreja, Senhor. Oh, Espírito Santo, nesta hora quero Te pedir pelas famílias, Senhor. Senhor, muito obrigado por o Senhor ter cuidado da nossa família, da nossa casa, Senhor. Que a gente possa, Senhor, agradecer, Pai, mesmo no mundo, em momentos difíceis, Senhor, nós temos que agradecer, Senhor. Ah, Senhor Jesus, nessa hora eu quero Te pedir pelos enfermos, Senhor. Quantas pessoas chegaram, Pai, nessa casa pedindo algo, Senhor, pedindo por um ente querido, Senhor, que está sofrendo em casa, no hospital, Senhor. Pai, vai lá, visita, Deus. Pai, é tão difícil sentir dor, Senhor. Nós queremos sentir dor, Pai. Vai lá, Senhor, toca com a Tua mão poderosa, Senhor. Eu creio, Pai. Quando uma igreja se reúne para orar, Senhor, Tu visita os hospitais, Senhor. Tu visita as casas, Senhor. Oh, Paizinho querido, nós rendemos graças a Ti nessa noite. Precisamos tanto de Ti, Senhor. Manifeste o Teu poder neste lugar, Senhor. Nós não viemos nesse lugar em vão, Pai. Nós viemos Te adorar e Te cultuar, Pai. Oh, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, aleluia. Visita o nosso pastor Roberto Barnabé, Senhor. Pai, vai lá, visita o Teu filho na casa dele, Pai. Guarda essa família no esconderijo do Altíssimo, Senhor. Manifeste o Teu poder lá dentro daquela casa, Senhor. Toca nos órgãos do Teu filho, na mente do Teu filho, no coração do Teu filho, Pai. E eu creio que essa oração está chegando até o Teu filho, Pai. Ah, Paizinho querido, muitos queriam estar aqui na Tua casa, como ele também queria estar aqui nessa noite, Pai. Então agradeça a igreja, porque você está na casa do Senhor, aleluia. Muitos queriam estar aqui, mas não pode, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Continua cuidando, Pai, dessa casa de oração. Obrigado pelas orações que nós temos feito nesse lugar. E o Senhor tem recolhido a cada uma oração, Pai. Também quero Te pedir pela nação, Senhor. Pelo Brasil, por Nilópolis, Senhor. A cidade onde a gente mora, Pai. Senhor, cuida da nação. A nação é Tua. Tudo que está acontecendo está na palma da Tua mão, Senhor. Tudo nós sabemos porque está escrito na Tua palavra, Senhor. Mas cuida de nós. Cuida da nossa casa. Cuida da nossa família. Se clamar, se orar de todo o coração, Ele realiza sonho, Ele faz milagre acontecer. Ele vai lá e visita o que está enfermo, aleluia. Eu creio em nome de Jesus, Pai. Nós queremos interceder pelas crianças, Senhor, pelos jovens, Pai, pelos pastores, Pai, em nome de Jesus. Cuida da família pastoral, Pai. Cuida dos casamentos dos nossos pastores, Senhor. Satanás não está brincando, Pai. A igreja tem que orar, tem que interceder, porque aonde a oração, Satanás tem que sair, aleluia, e bater em retirada, em nome de Jesus. Pai, obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, pelo Teu amor pela igreja. A igreja somos nós, aleluia. É abraçar o irmão quando ele está sofrendo. É sentir a dor do irmão quando ele está sofrendo. É segurar na mão
do irmão e fala: eu estou contigo. Eu estou contigo. Isso é igreja. É orar, é cuidar, é ter comunhão. E a vitória é nossa em nome de Jesus. Passamos por muitas coisas. O evangelho é muita coisa. É dor, é lágrima. Mas temos vitória também para contar. As mulheres e o homem que ora tem vitória para contar. A igreja que ora tem vitória para contar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vitória, pela conquista e pelo milagre que o Senhor já fez nessa casa. A boa obra que Ele começou, Ele é fiel para terminar. Já começou na vida do nosso pastor e Ele há de terminar na igreja. Receba a igreja em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar um pouquinho, irmãos. Nós vamos agora ter os nossos anúncios. E vai nessa força, né? Vai nessa força da oração, que a vitória é nossa em nome de Jesus. Se puder acender, né, um pouquinho. Nós teremos na próxima terça o nosso pastor, presidente do distrito, né, Rio e Grande Rio, pastor Alessandro. Ele vai estar ministrando aqui. A gente vai continuar a sequência dos cultos de março com um tema marcados. Quem esteve aqui na terça? Faz assim com a sua mão. Amém. Então, quem esteve aqui recebeu, né? Recebeu, porque o Senhor, Ele fez algo maravilhoso. Então, terça-feira tem de novo, amém, igreja? Então, não deixe de estar aqui. E para lembrar, é o nosso superintendente do distrito, né? Nós não podemos fazer feio, amém, gente? Temos que estar aqui para honrar o nosso pastor, para receber uma palavra abençoada, que ele é um homem de Deus, vai trazer algo de Deus para os nossos corações. Então, não deixe de estar aqui. Ah, mas eu estou trabalhando. Vem esse mesmo, chega um pouquinho atrasado, né? Chega um pouquinho atrasado. Não tem problema. Eu me lembro, agora eu não estou trabalhando atualmente, mas todo mundo lembra que quando eu trabalhava, eu vinha de uniforme para cá, que eu chegava aqui de uniforme, porque eu tinha prazer em estar aqui, irmãos. Então, venha, não deixe de estar, não. A gente precisa estar junto, né? Já foi orado aqui, a gente precisa estar muito junto nesse momento, enquanto o nosso pastor está se restabelecendo. A gente está aqui levando, tocando barco, amém, queridos? Então, vamos honrar os nossos pastores, tanto o nosso reverendo quanto o nosso pastor Alessandro. Na próxima terça-feira é o culto das mulheres, né? O culto das preciosas. E adivinha quem vai estar pregando? A esposa do pastor Alessandro, né? A pastora Camila. Então, gente, vamos estar juntos, a nossa igreja, o nosso distrito está nos apoiando. Então, vamos também honrar os nossos pastores. Vai ser um culto abençoado, avivado, igual de terça-feira. Nós vamos ter louvores, vamos ter sorteio, vamos ter uma palavra abençoada. Então, coloca na sua agenda. Da mesma forma, se for chegar atrasado, não tem problema, vem assim mesmo. Aqui nós temos também a pastora Silvia, acho que ela não está aí, né? Não sei, mas ela anunciou aqui, vai ter o curso Mulher Preciosa. Esse curso, ele vai ter início no dia 3 de abril e vai ser às quinta-feiras, se eu não me engano, todas as quintas, às 19h30, ele vai durar 3 meses. Então, serão temas muito interessantes, pertinentes para as mulheres. Então, querida, você que está aqui está convidada. Aí você fala, mas eu não participo do MUD. Não tem problema, não é para o MUD, é para as mulheres da igreja, amém? Posso ouvir assim, um amém de vocês? Todas as mulheres, eu posso convidar uma amiga? Pode convidar uma amiga, pode convidar alguém que você sabe. É porque eu não estou com os temas aqui, mas são os temas muito interessantes. Então, convide uma amiga para estar aqui. Culto no lar. Nós teremos, quem quiser um culto no lar, não é isso? É para procurar a irmã Beth, para poder marcar visitas e cultos nos lares. Então, está aberta a oportunidade para você que quer um culto no seu lar, um culto em ações de graças.
É um culto por alguma razão que você queira agradecer ao Senhor, então está aberto, é só falar com a Beth, a gente vai voltar a marcar os cultos nos lares. Bom, então, para a gente terminar os anúncios, a pastora Cristina pede para anunciar para as pessoas que estão aqui na igreja, se você é músico, se você tem algum dom com algum instrumento, para procurá-la, porque ela está te convidando, né, a se aperfeiçoar para participar do Ministério de Louvor. Então, procure ela. Às vezes a gente, né, fica assim parado, a gente não está fazendo alguma coisa, mas a gente tem um dom, né? Então, esse dom de música, isso daí está em falta, né? Está muito em falta. Então, se você tem, procure, né, oferte ao Senhor o seu dom. E a oportunidade é essa, existe um chamado para você. Bom, eu queria convidar o pastor Júlio, ele tem também um anúncio para fazer. A paz do Senhor para a igreja, amém? O anúncio é do próximo sábado, nós vamos ter Assembleia Anual Distrital, dia 22, ali na igreja de Nilópolis. Eu vou falar o nome das pessoas que estão aqui como delegado. O que o delegado faz? Você vai representar a sua igreja, né? Todas as igrejas do Nazareno, do Distrito Rio Grande de Rio, vão estar reunidos. E todos eles vão ter os representantes. E vai ter votação esse ano para vários departamentos lá do distrito. Eu não sei se alguém daqui foi e se candidatou, mas você é muito importante, porque nós estamos divulgando a nossa igreja, estamos colocando a cara da nossa igreja no distrito, né, que nós pertencemos. Eu vou falar aqui o nome dos delegados, tá? E tem os seus suplentes também. Daniel Moraes, Flávia Cristina, Daniele Moraes, Vitor Casimiro, Karina Barnabé, Alcideia Novaes, João Pedro Barbosa, Regina Celi Falcão, Carlos Henrique Pensanha, Maria Eduarda Santana, tá? E os suplentes são Elizabeth Gomes, Lígia Soares, Luiz Carlos de Jesus, que é o nosso irmão Luiz, Cristina Santiago, Cécia Falcão, Valéria de Paula, o Miratã Figueiredo, Aloysio Santos e Ana Paula. Se você, eu sou o delegado, mas eu não posso ir, por favor, me dê um nome, que eu vou colocar aqui como o suplente para, né, substituir você, porque é muito importante que nós estejamos lá. Nós estaremos, todo ano a gente está lá, né? Demora um pouquinho, mas é a bênção, porque nós vamos colocar a igreja em evidência. A igreja do Nazareno em Olinda tem que ser evidenciada, porque nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. E nós somos dirigidos, na verdade, pelo Distrito Rio Grande de Rio. E na terça-feira, né, o pastor Alessandro vai estar aqui, né, ministrando uma palavra. E nós temos que honrar, como a pastora falou, nosso distrito. Amém? Vocês entenderam aí qual é a função do delegado lá na Assembleia Anual Distrital? Amém? Obrigado. A paz do Senhor. E obrigado pela oportunidade. Amém. Esses atos burocráticos são muito importantes, tá, gente? A gente tem que participar, porque, como o pastor falou, nossa igreja tem que botar a cara lá. Nós somos Nazareno de Olinda, amém? Uma igreja forte, uma igreja atuante, e eles contam, né? Nossa diretoria aqui conta com a sua presença. Queridos, nós agora vamos ter o momento do dízimo e ofertas. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em 2 Coríntios 9. Nós vamos ler do 6 até o 8. Segunda Coríntios 9, do 6 até o 8, que vai dizer o seguinte: E isto vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, isso daqui é uma questão, né, que é muito prática. Se você semear muito, você vai colher muito. Se você semear pouco, você vai colher pouco. Se você não semear nada, você não vai colher nada, né? Então, esse versículo vem no contexto onde Paulo vem falando das ofertas. Porque ele vem depois e fala, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade,
porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém, queridos? Então, quando você tem esse seu coração alegre, esse seu coração voluntário para adorar o Senhor com as suas ofertas, com o seu dízimo, é uma promessa que a gente tem aqui, né? A gente vai semear e a gente vai colher. Por que que isso vai acontecer? Porque Deus, Ele nos honra, não é? Ele não quer o nosso dinheiro, né, pastora Regina? Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele não abre mão de ser honrado nessa área da nossa vida. É a frase dela que a gente tem se apropriado, mas é verdade, queridos. Quando nós estamos com o nosso coração disposto a entregar para o Senhor, devolver um pouco daquilo que Ele nos dá, a gente é abençoado, muito abençoado. Eu vou contar um testemunho bem rápido aqui. Eu estava passeando, né, lá em Cabo Frio, que minha filha mora lá, fui passar uns dias lá, e eu estava num lugar que todo mundo fala que é tranquilo, né? Aí eu estava lá, tranquila, né? Bem tranquila, porque a gente tem medo aqui no Rio, né? A gente não pega nem no celular na rua. Eu, pelo menos, não gosto de falar. A gente tem todo cuidado. Mas aí todo mundo fala, não, aqui é tranquilo. Aí eu sentei na beira da lagoa, né? Se alguém conhece lá, a Lagoa das Palmeiras, ali perto do shopping. Sentei, depois que eu tinha feito uma caminhada. Falei, vou agora pegar um ventinho na cara, né? Aí sentei, tranquilamente, peguei meu celular. E tô lá, né, mexendo no meu celular. Eu estava falando, o pastor Eduardo tinha mandado a mensagem para o pastor Eduardo e para a pastora Daniele. Eu acho que a última que eu falei foi a Daniele. A gente estava tratando coisas do reino aqui, né, alinhando nossas agendas e tal, e tal. Aí eu falei para ela, né, tô aqui pegando um ventinho na cara e tal. E enquanto eu pego meu ventinho na cara, né, eu só sinto assim, tum, né? Aí eu pensei, poxa, o cara passou de bicicleta e esbarrou em mim sem querer. Eu não vou pensar, né? Aí eu falei, ô moço, meu celular. Aí eu olhei para o chão, achei que tinha caído. Quando eu olhei, ele estava saindo voado com a bicicleta. Aí eu falei, ô, meu celular. Aí eu me toquei, né, do que tinha acontecido. Meu celular tão lindo, né, que eu demorei tanto a comprar um daquele. Meu celular tinha 9 meses que eu tinha ele. E minhas contas lá, meus bancos. E aí eu parei e pensei, falei, Senhor, o que é isso? Aí eu tive que pensar rápido para agir rápido, né? E aí eu falei, tem que ir para casa, porque meus bancos estavam lá. E eu não tinha como ligar para ninguém, eu saí correndo, literalmente correndo, né? Para vocês verem, meu joelho é operado, vocês lembram, né? Mas eu tinha feito uma corrida, né? Mas nesse dia eu corri mesmo com uma cadeira de praia aqui, que eu tinha acabado de comprar. E eu fui numa rua que eles tinham ido numa outra paralela. Aí, de repente, me bateu um pânico, porque eu falei, eles vão ver que tem banco, eles vão vir atrás de mim, para fazer aquele sequestro, né, que eles obrigam a gente a fazer pix. Aí eu comecei a orar, falei, Deus me guarda, Deus me guarda. E eu correndo, falei, se eles olharem de lá, eles vão ver essa cadeira de praia, vai ser bem fácil me identificar, eles vão vir atrás de mim. E eu tive um pânico, mas ao mesmo tempo eu só orava, Deus me guarda, Deus me guarda. Enfim, querido, cheguei em casa e foi aquele desespero, né? Baixando, ligando para banco, não sei o quê. E depois eu baixei os bancos no celular da minha filha com as novas senhas. E naquela noite mesmo eu vi que eles não tinham mexido em nada meu, nem um centavo meu. Aí eu dei graças a Deus, aí fiz o boletim de ocorrência, enfim, no dia seguinte. E eu fiquei triste, porque meu celular não tinha seguro, né? E é aqui que eu quero falar, né? Que como Deus nos honra. Aí eu falei, Deus, tomei um prejuízo, né? Eu só pensava no valor que custou meu celular. Aí eu falei, poxa. Aí eu falei, Senhor, mas não aconteceu nada comigo, né? Graças a Deus, então tenho que agradecer a Deus pelo livramento. Eu vou ter que dar um jeito de comprar outro celular. E eu pensei assim, é para isso que serve cartão de crédito, né? Porque a cartão de crédito é para emergência. Enfim, queridos, eu fui no banco no outro dia, aí falei com a menina do caixa assim, falei, olha, eu tenho seguro cartão protegido, eu quero trocar esse seguro por um seguro bolsa protegida, porque ontem eu fui roubada. Se eu tivesse seguro bolsa protegida, eu poderia agora entrar no seguro. E aí, sabe o que ela falou para mim? Ela falou, mas você pode entrar no seguro. Eu falei, como? Aí ela, porque o seguro cartão protegido, ele contempla bolsa protegida.
Aí, gente, eu só olhei para ela e falei, sério? Aí ela, sério. Gente, assim, foi uma alegria. Eu falei, meu Deus, acho que eu vou reaver meu celular, meu valor. E aí eu fui para casa, né, no celular da minha filha, comecei a olhar e eu descobri que eu tinha esse seguro e vários outros incluídos nesse seguro de cartão protegido. Fica a dica aí, faça um cartão protegido. Queridos, então eu fui lá ver o valor que eu tinha lá, ele cobria além do que foi roubado meu celular. Amém, queridos? Então eu entrei com o meu pedido de seguro, feliz da vida, mandei a documentação. Quando eu estava indo passear, o dinheiro caiu na minha conta. Amém, queridos? Então, o que eu quero dizer para você? Deus, Ele nos honra. Ele nos honra quando nós temos o nosso coração comprometido com a adoração a Ele. Um prejuízo que eu achei que ia levar, eu não levei porque o Senhor me honrou. Então eu quero profetizar isso na sua vida. Creia que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, mas o que semeia com fartura, ele vai ceifar. E é isso que eu quero profetizar para você nessa noite. Vamos orar, eu gostaria que a igreja ficasse de pé nesse momento. Vamos orar, entregar a nossa oferta. E eu queria falar para você que você pode fazer pelo Pix também, tá, gente? Esse envelope aqui, ele tem esse QR Code aqui que ele funciona bem, porque às vezes a gente quer botar aqui, daqui não funciona, né? Para mim, nunca consegui fazer daqui. E às vezes a gente vem sem dinheiro mesmo, acontece, a gente anda duro mesmo, porque até por essas questões que a gente pode ser assaltado, mas você pode usar esse QR Code aqui no seu banco, aí sentadinho, fazer seu Pix, e creia que o Senhor, Ele vai te honrar. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, Senhor, muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado com as nossas finanças. Senhor, muito obrigada, Senhor, pela tua provisão das nossas vidas, Senhor, porque tu és um Deus que nos honra. Deus, que o nosso coração esteja voltado, Senhor, para ofertar, para dizimar na tua casa, Senhor, porque nós entendemos, Senhor, que é um compromisso, Senhor, que nós temos que ter. Por isso, Deus, que a gente venha fazer isso com alegria, como diz a tua palavra, Senhor. Não deixa, Senhor, que nada, Senhor, venha impedir a nossa fidelidade contigo, Senhor, porque tu és um Deus que permanece fiel nas nossas vidas, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por esse testemunho que acabei de dar. Senhor, tu sabes a alegria do meu coração, Senhor, por ter recebido essa bênção, Senhor. Algo que eu considerava um prejuízo, mas o Senhor me honrou. Por isso, Senhor, eu te peço na vida dos teus filhos que eles venham ter experiências também como essas, Senhor, e que nós sejamos honrados, Senhor, à medida que nós te honramos, que a tua promessa se cumpra nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós vamos agora entrar na palavra do Senhor. Gostaria de convidar a pastora Daniele, que nessa hora você abra o seu coração para receber de Deus aquilo que o Senhor já preparou através da sua filha. Que o Senhor venha tratar o seu coração nessa noite. Queria que você estendesse a sua mão aqui na direção da filha dele. Deus amado, Deus querido, Senhor, eis aí, Pai, a tua filha, Senhor, que nessa hora vai fazer menção da tua palavra, Senhor. Que, Senhor, que ela seja um canal, Senhor, usado por ti, Senhor, como sempre tu faz com ela, Senhor, que seja mais uma noite, Senhor, em que o teu Espírito, Senhor, seja derramado sobre a vida dela, Senhor, para que através, Senhor, daquilo que tu queres falar conosco, Senhor, nós sejamos abençoados nessa noite, Senhor, e que a tua palavra, Senhor, ela venha nos confrontar, Senhor. Ó Deus, que a tua palavra venha nos sarar, nos curar, nos libertar, Senhor, que a tua palavra venha florescer nos nossos corações, Senhor, e que nós venhamos frutificar, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Como o Senhor tem falado conosco, né? Através dos louvores dessa casa, irmãos. Esse louvor é lindo, né? Oh, meu Deus, como Deus cuida do seu povo. Você tem sonhos? Eu também tenho. E tudo que for da parte do Senhor para a minha vida e para a sua, tudo que você sonhar, que estiver alinhado com a vontade de Deus, há de se cumprir, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 19. Deus, Ele tem cuidado da sua igreja, amém?
Aprove ao Senhor, pela misericórdia de Deus, eu estar aqui nessa noite. Mas nós continuamos convocando a igreja para que juntos continuemos orando pelo reverendo dessa casa, que está em processo de tratamento em Deus, amém? Então continuemos orando pela vida do nosso pastor. João 19, a partir do versículo 17. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre a cruz, irmãos. O Senhor tem algumas lições da cruz para falar conosco nessa noite, amém? João 19, a partir do verso 17, diz assim: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele os outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no cume da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhes as vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: Não as rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas ou Cleopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante os discípulos a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Deus, eis aí a leitura santa da Tua palavra. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Toma a minha vida, a vida do Teu povo, que possamos, ó Deus, ser ministrado pelo Senhor e que toda voz contrária na nossa vida, nesta casa, seja agora dissipada pela Tua voz, a voz da Tua palavra que há de ser pregada, Pai. Nós repreendemos toda voz do mal, toda voz do maligno aqui neste lugar. É o que te pedimos nessa hora, em o nome santo de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Esse texto é um texto, obrigado, Deus abençoe, irmão. É um texto que reflete a nossa vitória, mas reflete também, irmãos, algumas lições para a nossa vida. O Senhor, na manhã de hoje, nos animou poderosamente, falando através da vida de Pedro, através do nosso pastor Eduardo, que trouxe uma palavra abençoada. Se você não ouviu, não pôde estar, que você possa ouvir. Eu costumo dizer que o Senhor tem estado nessa casa, cuidando de nós todos os dias. E o Senhor, nessa noite, há de completar tudo que Ele já falou de manhã. A cruz na minha vida e na sua representa a vitória. E a cruz na vida de Jesus foi um processo que Ele não poderia deixar. Para que eu e você pudesse ser garantido a palavra que nós somos mais do que vencedores, Jesus não podia deixar de chegar até o fim da cruz. E chegar até o fim da cruz é um processo, foi um processo doloroso na vida de Jesus. E todas as vezes que nós paramos para ouvir a mensagem da cruz, nós ouvimos pregadores falar da mensagem da cruz, nós precisamos olhar para nós, refletir e olhar, porque
por vezes olhamos algumas pregações e falamos, é uma mensagem evangelística que vai falar aquele que está a ouvir e que ainda não conhece a Jesus e precisa ser salvo. Mas toda mensagem que é pregada, tendo crente ou não crente, tem algo a falar ao meu coração e ao seu. Nós não chegamos na casa do Senhor e não podemos chegar aqui e sair da mesma forma que entramos. Mas precisamos chegar com o nosso coração quebrantado e falar, Senhor, o que Tu queres falar comigo nessa noite? O que o Senhor quer falar comigo nesse dia? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu melhore? Como o Senhor quer que eu seja a partir do dia de hoje? Porque para cada dia da minha vida e da sua vida, há uma porção diária, há um maná do Senhor para a minha vida e para a sua, porque o Senhor tem desejo de cuidar de mim e de você todos os dias. E a primeira lição dessa cruz que o Senhor fala para mim e para você, não desista da cruz, nela está o peso da sua vitória. Jesus não podia deixar a cruz, ele não podia desistir da cruz. Havia um peso de vitória ali. No início da caminhada de Jesus, no início do chamado de Jesus, quando ele entra em Jerusalém, diz a palavra do Senhor que ali estenderam para Jesus manto, ali fizeram para Jesus coisas que abençoava a Jesus, bendizia o nome dele, ali cortavam ramos, embelezando o caminho. Eu queria que colocasse, por favor, Marcos 11, só para não ficar nas minhas palavras, Marcos 11, do 8 ao 10, fala sobre isso. No início, do 8 ao 10, e muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tantos que iam adiante dele, como os que vinham depois dele, clamavam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. No início clamavam e bendiziam o nome do Senhor. No início Jesus ouvia mensagens de adoração. No início Jesus também mudou muitas coisas no início do seu chamado, pregando ali uma mudança de atitude dentro do templo. Em Marcos 11, do verso 15 até o verso 18, fala sobre isso, que Jesus estava ali entrando, pessoas estavam fazendo da sua casa um mercado e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. O Senhor ali transformou aquele lugar. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e os escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida. Ou seja, no início, Jesus era bendito, Jesus era bem visto, Jesus era ovacionado como o rei dos judeus, aquele que iria proclamar a palavra do Senhor, trazer a salvação para os povos, mas desde o início tentavam estar contra a vida de Jesus, contra o chamado de Jesus. No início da minha caminhada, da sua caminhada, tudo é flores. No início, há beleza em tudo, porque estamos no nosso primeiro amor. No início queremos orar mais, no início queremos ler mais a palavra, no início estamos dia após dia na casa do Senhor, no início tudo é muito belo. Mas quando o tempo vai passando, o que fazemos desse primeiro amor? Deixamos para trás, esquecemos de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Não podemos esquecer da cruz. O Senhor diz para mim e para você, não desista da cruz, nela está o peso da tua vitória. Depois de todo aquele início da vida de Jesus, agora o tomaram e o levaram
para a cruz. É o texto que nós iniciamos aqui. Tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cume da cruz, o que estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. O Senhor, naquele momento, estava ali sendo levado para a cruz. Depois de todo um tempo de ensino, de pregar a palavra. Por que levaram Jesus para a cruz? Porque Jesus reprovava as obras mais daqueles homens. Todas as vezes que você tiver carregando a sua cruz em favor do reino, para ser um representante de Cristo, para querer fazer e seguir as pegadas do seu mestre, não desista, porque todas as vezes que você estiver no caminho certo da cruz, todas as vezes você vai receber reprovação de pessoas. Você vai receber pessoas que vão querer o seu mal. Não foi diferente com Jesus. Jesus estava ali, querendo fazer o melhor. Mas Jesus ali foi aquele pelo qual muitos quiseram o pior. Qual tem sido a tua vida diante da presença de Deus? Talvez você olhe para as circunstâncias e diga: Senhor, eu não quero mais. Senhor, eu quero desistir porque está difícil a minha cruz. Mas Jesus não desistiu da cruz, porque existia um peso de vitória. Talvez você só está olhando para o peso da luta. Talvez você só está olhando para o peso do desgaste, porque há um desgaste em levar a cruz. Há um desgaste emocional, há um desgaste físico, há um desgaste espiritual, há desgaste em levar a cruz. Mas nós precisamos entender que há vitória também na cruz. Jesus, ele foi crucificado, e quando nós olhamos, irmãos, para algumas situações que ali estavam ocorrendo, nós nos reportamos alguns textos da palavra. Eu queria que você colocasse, meu irmão, João, capítulo 7, do 1 ao 8. Minha irmã aí, por favor. É a mesma que estava de manhã? Deus abençoe. João 7, do 1 ao 8 diz: passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada a festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhes disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém que há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Jesus estava denunciando o pecado de uma geração, de uma nação que não queria viver as coisas de Deus na sua plenitude. Diziam ser religiosos, caminhavam para o templo, mas faziam tudo que era contrário à vontade de Deus. Haja vista que Jesus já chegou no templo reformando, dizendo: vocês estão fazendo a minha casa de covios de salteadores, como ladrões estão aqui dentro, e por vezes andamos dentro da casa do Senhor de qualquer jeito, fazemos as coisas para Deus de qualquer jeito. Existe um Deus no céu olhando a minha vida e a sua. O Senhor é aquele que passa em revista na minha vida e na sua todos os dias. E como você tem andado como templo do Espírito Santo, porque o Senhor não habita, irmãos, em paredes, em templos feitos por mão de homens, mas Ele habita no meu coração e no seu coração. O que você tem feito, honrado ou desonrado a cruz?
Existe um peso de glória na cruz, e esse peso de glória é renúncia. Esse peso de glória, muitas vezes você vai passar por dores, esse peso de glória você vai passar por vexame, mas é necessário. Não largue a sua cruz. João 3, do verso 19 ao verso 21. O Senhor é aquele que quer olhar para mim e quer olhar para você e te aprovar como aquele que carrega uma cruz com um peso de uma vitória futura. João 3, a partir do verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz. O Senhor é aquele que expõe com clareza a verdade dele para mim e para você. Ele quer iluminar o meu caminho e o seu, porque lâmpada para a minha vida e para a sua vida, para o meu caminho e para o seu caminho, é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor ilumina, alumia, abre caminho, traz aquilo que está em trevas para a sua luz, para a exposição, para dizer assim, eu preciso trazer a luz para que você entenda que eu quero que você ande na luz. Sai dessa treva. O que tem coberto a minha vida e a sua vida de treva? Pede ao Senhor, nesta noite, Senhor, traz a luz, a clareza da tua palavra, porque eu não posso desistir da cruz, porque nela há um peso de vitória. Quando nós olhamos para Jesus, irmãos, foi ali que Jesus foi crucificado. Mas ali foi a minha vitória e a tua vitória. Aparentemente falando, aparentemente vendo, nós olhamos ali, irmãos, e vemos como uma aparente derrota, porque afinal de contas, ali estava Jesus sendo subjugado por conta dos nossos pecados, do meu e do seu. Não havia pecado nele. E quando a gente olha, nós olhamos e podemos enxergar as nossas misérias. Somos pó e cinza. Somos menos do que o nada, diz a palavra do Senhor. E às vezes queremos ser maior daquele que é eterno. Ele é eterno. Ele é eterno, mas também eterno. É ternura, que é o melhor para a minha vida e para a tua. Ele me ama e te ama. Ele faz o melhor pela minha vida e pela tua. E há alguns estudos que dizem que o mesmo local onde Jesus foi crucificado era o mesmo local onde Adão havia sido morto. Há alguns estudos que falam isso. E aí a vitória passa a ser maior ainda. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde havia o pecado e a derrota do ser humano através da vida de Adão, ali foi Jesus através da cruz do Calvário, submetido àquela cruz do Calvário, e ali houve a minha vitória e a tua vitória, como se Jesus tivesse dito assim, para a minha vida e para a tua, olha, o pecado está aí, ó, sepultado, mas eu estou sendo levantado nessa cruz para te dar a vitória sobre o teu pecado. O que tem te paralisado, o que tem sido para a tua vida um tormento, lança sobre a cruz, porque é na cruz que você é mais do que vencedor. Lança sobre a cruz e fala, Senhor, me ajuda, porque sem o Senhor eu nada posso fazer. Senhor, me ajuda, porque aquilo que tem me prendido, Senhor, eu preciso ser liberta, eu preciso ser liberto. É na força do teu Deus que você há de ser liberto hoje, pelo poder da palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o Senhor que me liberta e te liberta. Se você precisa de domínio, fala assim, eu preciso ter domínio. Isso aqui está fugindo do meu domínio. Toma esse domínio aqui da minha vida, Jesus. Seja tu o centro da minha vida, Jesus. Romanos 5, do 20 ao 21, minha irmã. E depois Apocalipse 2.
do 9 ao 10. Aleluia. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquilo que tem abundado na tua vida, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior é o Espírito de Deus, maior é a palavra para me dar força e te dar força. É com ela que você vai vencer até os últimos dias. É pedir: Jesus, me segura. Me segura, Jesus, me sustenta com a tua destra fiel. Você precisa estar diante da presença de Deus, fazendo a obra, exercendo o teu chamado, cumprindo a vontade do Senhor. Mas tu precisa estar rendido aos pés do Senhor em oração. Tu precisa estar submetido à palavra: Jesus, me segura, me sustenta, porque eu sou pó e barro. Eu dependo de ti. O homem vai até me ajudar em alguns momentos, mas a dependência minha é total tua. Apocalipse 2, do verso 9 ao verso 10. Aleluia. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Lembra dos judeus? Lembra, talvez, daquela palavra que você ouviu, de pessoas que se dizem crentes, servos, mas muitas vezes se deixam usar como sinagoga de Satanás. Continua aí, meu irmão, no verso 10, por favor, minha irmã. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. De manhã foi falado sobre prisão, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que venceu a cruz, dizendo para a igreja de Esmirna: é necessário igreja de Olinda, é necessário igreja que ouve nos 4 cantos da terra, ser fiel até a morte. O Senhor tem visto a minha tribulação e a tua, a minha dor e a tua. Aquilo que você passa, aquilo que eu passo, não tem sido oculto diante dos olhos do Senhor. Ele tem visto. Ele tem visto você pagar preço. E isso não fica oculto diante dele. Portanto, não desista da cruz. Nela está o peso da sua vitória. Jesus poderia, quando lançaram ali a cruz sobre ele, tomaram aquela cruz, Jesus poderia dizer: não, eu sei o peso da madeira. Eu trabalhei com José. José, que foi meu pai terreno. Eu sei o que é esse peso aqui. Jesus podia desistir. Não desista. O peso está grande. Jesus está falando com algumas pessoas aqui nessa noite. Não desista. Ele é o teu Deus. Segunda lição: não recorras ao mal, pois este sempre retornará para você. A necessidade dos judeus era tirar Jesus de cena, porque ele pregava a palavra. A necessidade dos judeus era tirar Jesus de cena, porque ele pregava a palavra. A partir do verso 20 diz: muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva rei dos judeus, e sim que ele se disse: sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Quando a escrita foi dita, descrita ali, Nazareno, rei dos judeus, ela foi escrita em hebraico, latim e grego. Na época, o hebraico e o aramaico eram as línguas locais. O latim era a língua oficial e o grego era a língua comercial, onde todos estavam ali comercializando na época do Império Romano. Isso significa o que para mim e para você? Porque naquela época era necessário que todos soubessem
ali o título e o crime de quem estava sobre aquela cruz. E quando Pilatos escreve Jesus Nazareno, o rei dos judeus, era o próprio mal dos judeus, a própria sentença caindo sobre eles. Porque quando eles declaram assim, não escreve isso não, diz que ele se intitulou rei dos judeus. É como se os judeus quisessem tirar a culpa de sobre si e colocasse a culpa sobre Jesus. Não é bem assim não, ele que se intitula, porque ele não é nada nosso não, a gente não está a par disso não. Querendo se eximir, querendo estar ali, tirando Jesus de cena, para que a palavra de Deus, que já tinha sido apregoada através dos lábios de Jesus, fosse ali dita como uma inverdade. A necessidade de ofuscar a realeza de Jesus o colocou ainda mais em evidência e incriminou ainda mais os seus acusadores. Não recorras ao mal, pois ele sempre retornará para você. Os judeus quiseram recorrer às suas necessidades a Pilatos. Recorreram à pessoa errada. A quem você tem recorrido? Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele pode todas as coisas. A quem você tem recorrido? Porque por vezes colocamos a nossa esperança naquilo que não é esperança para nós. Ou talvez colocamos por muito tempo a nossa esperança onde não há esperança. Mas diz a palavra do Senhor que Abraão creu contra a esperança. Você precisa crer contra aquilo que os seus olhos estão dizendo que não. Porque Ele é Deus para fazer. Ele é Deus para me honrar e para te honrar. Muitas vezes vão ter a necessidade de tirar você de evidência, porque você tem pregado a palavra de Deus, através do seu testemunho, através da pregação mesmo da palavra, através do dom que o Senhor tem te usado. Mas Jesus olha para mim e para você e diz assim: recorras a mim, não recorra ao mal, não recorra àqueles que têm trazido para você conselhos que não vão te ajudar. Mateus 27, por favor, minha irmã. A partir do verso 11. Existem coisas na minha vida e na sua que vêm para tirar tudo aquilo que Deus tem de propósito. Mateus 27, do 11 ao 25. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? Lembra do assunto que nós lemos aqui? Sobre o que os judeus estavam falando de Jesus na cruz? Respondeu-lhe Jesus respondendo para Pilatos: tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhes perguntou Pilatos: não ouve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Escute, você não foi feito para estar dando resposta para todas as acusações que falam ao teu respeito. Vai ter momento que você vai passar o vexame, vai passar a vergonha, o Espírito vai até te revelar no momento, mas tu vai ter que sair calado. Teve um dia na minha vida que eu falei assim: Jesus, eu vou enfiar minha cabeça dentro desse buraco aqui e tô que nem tatu, Jesus, não quero que ninguém me veja. Mas já tinha sido exposto. Foi uma vergonha, uma calúnia. Sabe por quê? Eu estava pregando a palavra. E naquele dia, vidas iam ser salvas. Com certeza foram, porque a palavra de Deus não volta vazia. Houve um querer calar a voz profética no final do apelo. E eu dobrei meu joelho e falei: Espírito de Deus, por que tu permitiste isso? Me mostra o que está acontecendo aqui agora. Eu preciso de uma resposta. Há momentos que o Senhor vai demorar a te dar resposta. Escuta isso.
Mas há momentos que Ele vai te dar na hora, porque tem hora que tu tem que pedir: Senhor, preciso de uma resposta hoje, agora. E o Espírito Santo abriu uma janela assim e falou: minha filha, lembra aquele dia que tu estava sentada ouvindo a palavra? Lembro, Senhor. Pois essa pessoa se levantou em ato profético e começou, Deus me mostrava a pessoa falando, dizendo que não aceitava a pregação da voz feminina. E Jesus usou uma mulher para dar anúncio de que Ele havia ressuscitado, quebrando todo o paradigma antigo, irmãos. Jesus usa quem Ele quer, até as pedras clamarão, diz o Senhor. E Deus me mostrou aquela pessoa que tinha trazido. E eu falei: Senhor. Mas o Senhor olhou para mim e falou: lembra do que eu tinha profetizado sobre a tua vida? Para onde eu te levarei um dia, para os lugares aonde eu te levarei, eu preciso te forjar na dor. Tu vai passar alguns momentos que você vai ter que ficar calada, mesmo em calúnia, mesmo em coisas que falam ao teu respeito. Tu está vivendo isso, Jesus também viveu. Falaram coisas dele que ele precisou ficar calado, porque ele estava ali para cumprir propósito. Tem momentos que você vai passar por dores, por lutas, que você vai ter que ficar calado. Mas não se exima de obedecer, porque a vitória vem no tempo do Senhor. A exaltação vem no tempo do Senhor, e Ele há de cumprir tudo o que falar a teu respeito e ao meu respeito. Quiseram acusar Jesus de coisas que Ele não havia feito. Já te acusaram? Faz parte da vida de quem tem chamado. Jesus tinha que cumprir chamado. Ele tinha que cumprir propósito. 1 Samuel 26, do 9 a 12. Mas ai daqueles, irmãos, que se levantam contra os ungidos do Senhor. Davi, porém, respondeu a Abisai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Até o verso 12. Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá. Ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Ali existiam pessoas se levantando contra o ungido, o eleito de Deus, para a minha vida e para a tua, para a minha salvação e para a tua. Tu és menina dos olhos do Senhor. O Senhor diz na sua palavra: ai daquele, não dá para tocar na menina dos seus olhos. Você é servo, você é serva. Ele tem me visto, ele tem te visto. Não se preocupa não. Deixa que ele é o teu vingador. Naquele dia que Jesus abriu aquela janela para mim, eu falei: Jesus, tem misericórdia dele. Trabalha na mente, Jesus, antes que venha o teu reino. Existem pessoas profetizando em nome do Senhor e são sinagoga de Satanás. Pessoas que dizem que são servos, mas não falam, não pregam a verdade genuína, mas prega aquilo que é da sua própria vontade, do seu querer. E eu lembro que naquele dia, quando eu estava sentada ouvindo que ele se levantou, não era o dia que eu tinha pregado, que ele estava falando em profecia. Ele falou algumas coisas, irmãos, que parecia que era alguém que tinha sido frustrado no relacionamento com alguém. Existem pessoas frustradas que precisam ser tratadas em Deus e que por vezes deixam algumas coisas se aflorar dentro de si. Mas o Senhor é aquele que trata com a sua igreja. Ele quem trata com a sua igreja. Salmo 105, verso 15. Não recorras ao mal,
pois este sempre retornará para você. Aqueles homens zombaram de Jesus. Aqueles homens olharam para Jesus em zombaria. Salmo 105, verso 15. Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Aqui Davi estava falando algo da parte do Eterno. O Senhor é aquele que olha e vela pela minha vida e pela tua. É aquele que me guarda e te guarda. É aquele que me vê e te vê. Existem coisas que o Senhor, existem alguns lugares que o Senhor há de me levar e há de te levar para cumprimento de promessa. Existem coisas que pessoas vão indagar, não vão entender, vão falar, mas porque não conhecem a sua história. Eu costumo dizer, quer conhecer a minha história, vai tomar um café comigo. Quando alguém quiser que eu conheça a história, pode me chamar para tomar um café. Eu sei que você tem uma história. E a minha história e a sua história dá um livro, irmãos. Ah, se todo crente contasse a história dos livramentos, dos escapes, de renúncia, do carregar a cruz, do sofrer em dores pela cruz, misericórdia, não ia ter papel não, irmãos. Não ia ter papel. Não desista da cruz, nela está o peso da tua vitória. Não recorras ao mal, pois este sempre retornará para você. Quando Pilatos declara assim, o que está escrito, está escrito. Quando Pilatos escreveu aquela frase, Jesus, Nazareno, rei dos judeus, Pilatos estava zombando dos judeus. A zombaria que eles quiseram fazer com Jesus voltou para eles. Não se preocupa não, vai voltar. Aquilo que semeiam vão colher. Vai voltar, é a lei da semeadura, não tem jeito. Mas há um processo na minha vida e na tua. Arrependa-te hoje e faz o caminho de volta. Não recorras ao mal, pois este sempre retornará para você. Terceira coisa, não desista. A dor, a vergonha e a zombaria da cruz é para cumprimento de propósito. Vou repetir, não desista. A dor, a vergonha, a zombaria da cruz é para cumprimento de propósito. No verso 23 até o verso 24, os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disse-lhe, pois, um aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Jesus estava vivendo a dor da cruz. Ele estava sofrendo com aquela dor, irmãos, de ter os pregos crucificando, pregando nas suas mãos, depois nos seus pés, de ter aquela coroa de espinhos sobre o seu crânio. Jesus estava sobre dor, muita dor. E mesmo em meio à dor, havia a zombaria de pessoas. Quantas vezes pessoas estão vendo a sua dor, seu sofrimento, a sua luta, a sua cruz e não estão nem aí, zombam, escarnecem, fingem que não vê, ignoram, parece que não sentem, realmente não sentem. Havia vergonha, pois tiraram as vestes de Jesus, deixaram Jesus nu, exposto. Havia uma exposição. Quantas vezes querem me expor, te expor, mas o Senhor é aquele que me cobriu e te cobriu. Desde lá do Éden, Ele fez uma coberta para o homem.
Depois, na cruz do Calvário, aquele sangue que foi derramado foi para cobrir a minha vida, a tua vida, cobrir a minha vergonha e a tua vergonha, cobrir a minha dor e a tua dor, dizer assim, olha, você está em dor, mas eu sofri naquela cruz, eu venci, para que você seja mais do que vencedor, para que você entenda que por meio do meu sofrimento, eu vou te fazer vencer. Salmo 22, 18. Depois Salmo 126, 5. Salmo 22, 18. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Aqui diz a palavra do Senhor, que deitaram sortes. No Salmo, o salmista já estava ali, declarando, profetizando o que havia de acontecer com Jesus. Salmo 126, verso 5. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Você tem passado por dor, Jesus também passou. Era muita dor, era dor intensa, irmãos. Ali a túnica foi repartida ali. A túnica foi lançada sorte sobre ele, sobre ela. E quando a gente começa a olhar e eu pedir ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer dizer sobre isso, sobre a túnica? O Senhor tem algo a revelar para a tua igreja? Havia ali uma representação de proteção divina sobre aquela túnica. E havia ali cumprimento de propósito sobre aquela túnica. Lembra de José? Quando José recebeu do seu pai a túnica, que era uma representação também, que José era uma representação simbólica de Cristo, que representava ali aquela túnica, a proteção divina e o cumprimento do que seria José no futuro, para o propósito da nação, para o propósito do que Deus queria. Ou seja, não era sobre a túnica, porque a túnica representava o que ele, José, carregava, o que Jesus carregava. Mas não era sobre a túnica, era sobre a essência, sobre o que ele carregava nele, sobre o que ele representava. O que você tem carregado, o que você representa para aqueles que estão à sua volta. Talvez você não entenda o peso de glória, mas há um peso de glória sobre o que você carrega. A túnica representava o que ele carrega, o que você tem carregado de testemunho representa algo muito importante. Você é a luz do mundo, sal da terra, um representante de Cristo. Pessoas estão me olhando, pessoas estão te olhando. Então sempre peça ao Senhor, Senhor, me ajuda, me sustenta, me guarda, não deixe eu desistir, não desista. A dor, a vergonha, a zombaria da cruz é para cumprimento de propósito. Jesus não podia desistir, mesmo com a vergonha, porque ele estava sendo exposto ali, mesmo com o tirar da túnica, dizendo assim, olha só, você não se diz mesmo que é filho de Deus? Então, salvou um montão de gente, não vai salvar a si mesmo? Havia ali, irmãos, um cumprimento, porque a zombaria era um cumprimento. Repartiam as minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sortes, para se cumprir a escritura. Escute, a minha vida e a sua vida está escrita já no céu. Por vezes você vai passar por algumas coisas que é necessário. Até José receber aquela túnica e ser governador do Egito, houve uma grande trajetória, irmãos. Tem coisa que nós não entendemos a permissão do Senhor, mas tem coisas que precisamos entender. Ele sempre vai querer forjar o meu caráter, o seu caráter, vai querer domar e dominar o meu temperamento e o seu temperamento, conforme a vontade e o querer dele.
para estarmos alinhados. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Continua andando, continua caminhando, não desista. A dor está intensa, a luta está grande, a enfermidade parece que quanto mais toma remédio, quanto mais faz tratamento, parece que piora. Mas é assim mesmo, quanto mais próximo de Jesus, quanto mais perto da vontade de Jesus, o mal às vezes vai querer se intensificar. Foi assim Jesus quando se aproximou de Cafarnaum. Ali estava o endemoniado de Gadareno e ele começou ali, irmãos, perturbar aquele homem. Quanto mais perto de Jesus, algumas perturbações vão vir. Um dia na glória talvez Jesus nos explique isso, mas isso nem vai se importar mais, porque nós receberemos a coroa da vida. É para isso que eu e você estamos lutando, pela coroa da vida. Cuide para que ninguém tome a nossa coroa. Jesus, que tu nos ajude a ninguém tomar a nossa coroa. Deixa até outros bancos do lado, para outras coroas serem confeccionadas para outros, Pai. Mas a minha não, me ajude. Peça a Deus, Senhor, não deixa ninguém roubar a minha coroa. Não deixa dor, não deixa luta, não deixa vergonha, não deixa zombaria, não deixa, Senhor, aquilo que eu tenho passado, me tirar o que o Senhor tem para cumprir de propósito na minha vida. Não deixa eu desistir não, Senhor, porque tu não desistiu. Repartiram entre si, lançaram sorte, deixaram ele exposto, fizeram o que acharam que era da cabeça deles, mas já estava tudo escrito. Só era cumprimento de propósito. Aquela zombaria que eu vivi lá era cumprimento de propósito. O que você viveu de zombaria ou está vivendo é cumprimento de propósito. A luta, a enfermidade, o processo de desgaste dentro de casa é cumprimento de propósito. Ora mais, jejua mais, busca mais, lê mais a palavra. É para que tu tá mais juntinho dele. É para eu e você estar mais juntinho dele. É assim o Senhor na minha vida e na tua vida. Eclesiastes 3:1. E já estamos quase acabando já. Aleluia. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Guarde essa palavra. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Lembra quando convidaram Jesus, e eu li o texto antes para a festa, que Jesus falou, ainda não é chegado o meu tempo. Mas agora tinha chegado o tempo do cumprimento do propósito. Dele ter que enfrentar aquela dor. Não entendemos alguns processos de dores. E estamos como igreja vivendo processos de dores, de luta, de desgaste. Porque quando o anjo da igreja sofre, nós também sofremos, amém, irmãos? E precisamos orar junto, condoer-se com a dor do outro. Orar como se fosse a minha dor e a tua dor. E se fosse você, por isso que Jesus falou, nós devemos amar uns aos outros. Como ele nos amou. Isso é a chamada famosa empatia. Jesus me colocar no lugar do outro. Jesus já tinha falado isso, ó. O nome moderno hoje é empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Mas a Bíblia, ela é eterna. Ela já trazia lições para a minha vida e para a tua. Não desista da cruz. Nela está o peso da tua vitória. Não recorras ao mal, pois este sempre retornará para você. Não desista, a dor, a vergonha e a zombaria da cruz é para cumprimento de propósito. E por último, a cruz não é o fim, é um alerta de que há muito ainda o que fazer. A cruz não é o fim, é um alerta de que há muito ainda o que fazer. No verso 25 ao verso 27, diz assim a palavra do Senhor. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, ou Clopas.
Maria Madalena, vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para sua casa. Mesmo Jesus na dor da cruz, mesmo Jesus na dor, na vergonha, na zombaria, Jesus, até o final, ele foi sensível à necessidade que estava à sua volta. Até o final, Jesus estava ali e existiam pessoas também junto à cruz. Havia Maria, que era um representante da sua família. Havia a irmã de Maria, o texto que está dizendo era parentela. Havia ali a Maria, mulher de Clopas ou Cleopas, era alguém que fazia parte da liderança. E há alguns estudiosos que dizem que essa Maria era a esposa do tio de Jesus, que era irmão de José. Ou seja, era alguém provável como parentela, como se fosse alguém que era pai e mãe de Pedro, aquele que seria o futuro gerador promissor da igreja. Havia Maria Madalena, que representava outros discípulos de um mundo que ainda havia de crer no Salvador. Ou seja, Jesus olhou e falou aí: Maria, eis aí o teu filho. Ó, discípulo amado, eis aí a tua mãe. Era Jesus ensinando a gente a ter o cuidado um com o outro. Era Jesus falando assim: ó, eu estou aqui na cruz, estou passando por dor, mas eu quero te dar uma outra lição da cruz. Tira os olhos da dor, olha para o outro, olha para o lado, olha para a necessidade, ainda há muito o que fazer. A cruz não é o fim, caminhe, ainda há muita coisa para fazer em meu nome. Era Jesus dizendo e dizendo para mim e para você: para de olhar para a dor, porque isso aqui é temporal. A cruz, a dor, a vergonha, a luta, a escassez, a doença é temporal. Caminha, ainda há muito o que fazer. É um alerta para você a cruz. Jesus havia despertado ali eles para aquela necessidade das pessoas que estavam precisando. Era Jesus falando assim: ó, cuida dela. Está ouvindo, meu discípulo amado? Mas também Jesus não eximou ela de cuidar dele. Ó, cuida dele, tá vendo? Eis aí o teu filho. Era uma reciprocidade. Porque às vezes nós queremos cobrar tanto. Ah, porque ele não cuida de mim? Ah, porque ela não cuida de mim? Mas você cuida! É uma via de mão dupla. Aquilo que você quer que o outro faça, faça você por ele. E se você morrer, ou ele morrer, fazendo, você só fez o que o mestre mandou. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, já diz o ditado. Faz o seu melhor. Sirva. Até os últimos momentos, Jesus foi lá lavar o pé do discípulo. Não é vergonha carregar uma cadeira, não. Não é vergonha se tiver que passar um pano, não. Dentro do templo. Eu vou te dizer, é um privilégio, hein? É um privilégio. Não é vergonha, não, irmãos. E eu estou falando de algo com autoridade. Porque muitas vezes eu limpei o templo. Quando eu era nova convertida, muito mais vezes. Porque haviam poucas pessoas, não tinha outras pessoas que eram zeladores. E eu levava o poliflor da minha casa. Porque na época os bancos eram de madeira e eu queria deixar a casa perfumada para o meu rei. Eu estava lá, porque o fulano não fala com o ciclano, porque o ciclano não é assim, eu não vou fazer, que não vai, é o rei. Para de olhar para essas coisinhas pequenas, existe um rei maior, esperando a minha vida e a tua vida como oferta, como cheiro suave e agradável a ele. Existem coisas maiores do que isso. A cruz diz isso para mim e para você, não é o fim, é um alerta que ainda há muito o que fazer.
a sua morte até o final representou o cuidado para conosco. Do verso 28 até o 30, para terminarmos, depois vendo Jesus, que tudo estava consumado. Porque, irmãos, esse foi, eu posso dizer que foi, anteriormente, Jesus, quando olha para eles que estavam ali, Jesus falou assim, eu preciso dar uma última lição, porque eu já vou suspirar. Vocês precisam continuar cuidando um do outro. Isso aqui não é o fim. Porque quando tudo acabar, eu é que vou servir vocês e vou cuidar de vocês. Tudo isso vai acabar. Então, enquanto você tem o privilégio de fazer a minha vontade, eu estou dizendo, sirvais uns aos outros em amor. É Jesus falando, ela vai precisar de você, porque ela vai me perder como filho terreno. E era Jesus falando para ela, ele vai precisar de você, porque ele era o meu discípulo amado, era muito chegado. Chegai-vos a mim, e eu vos chegarei a vós outros, diz o Senhor, purificai as mãos, pecadores, e Ele, o Senhor, vos exaltará. Se coloca de pé, meu irmão. O Senhor é aquele que faz o melhor. Até o final, diz a palavra, que Ele disse, eu preciso ler esse final, depois vendo Jesus, que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e beberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, diz, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Ali estava a minha vitória e a tua vitória. A nossa vitória em Cristo Jesus é não largar a cruz. Há lições da cruz na minha vida e na tua. O que fez você parar de ser um bom servo? Uma boa serva? Porque Ele me ensina e te ensina como amigo nessa noite. Não vos chamamos mais de servos, mas amigos. Deus, obrigado pela santa leitura e exposição da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado dessa igreja, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã de hoje o Senhor nos mandou levantar, Senhor, continuar a caminhar contigo, porque o teu anjo vai à nossa frente, e nessa noite o Senhor está dizendo para a conclusão, não deixa a tua cruz, porque ainda há muito o que fazer. Pai, nós rendemos o nosso espírito como o Senhor fez no último momento e dizemos, está consumada a tua palavra em nós, aviva ela, Pai, no meio dos anos, e nos ajuda, Senhor, a cumprir ela até o final, quando tu vieres buscar a tua igreja. Nos fortalece em teu nome, é o que te pedimos e já te agradecemos em o nome santo de Jesus. Amém, graças a Deus. Aplauda ao Senhor porque Ele merece. Vamos fazer nosso ruído de adoração. Irmãos, nada pode calar nosso louvor, nada. Deus está no controle da nossa vida, amém? Pode se assentar, igreja, já estamos terminando. Nós temos um visitante hoje conosco, Tiago. Tiago, levanta a tua mão para a gente. Ali o Tiago. Seja muito bem-vindo, Tiago, amém? Vamos falar para ele, pessoal, aquela frase que é novinha. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre. Deus te abençoe, Tiago. Amém, irmãos? Eu estou aqui para lembrar você que na próxima terça-feira... Joyce, desculpa que você... Tudo bem, querida? É a Joyce, gente, a esposa do pastor Ademir, e a Natália, linda, a filha dele. Deus abençoe vocês, amém? Queridos, terça-feira vai abalar de novo, amém? Quem recebeu na terça passada?
fica instituído que enquanto estiver bom não acaba, hein? Tá? Então, terça-feira nós vamos estar aqui, quero convidar você, vai ser uma festa linda. Nosso preletor, o reverendo pastor Alessandro, vai estar aqui conosco. Então, venha bonito, venha bem arrumado, vem como se fosse para domingo. Para o Ramon fazer aquelas fotos bem bonitas, vou botar no Instagram e você ficar lá, ó, só compartilhando, amém? Então, nós vamos dar o nosso brado de vitória, porque o Senhor nos garante, amém? Palavra maravilhosa, louvor abençoado, Deus te abençoe, igreja, Deus te abençoe, ministra. Amém, glória a Deus. E o Ramon vai fazer um convitinho. A gente vai colocar, sabe, a pastora Regina sempre esquece alguma coisinha, e a gente vai colocar nos grupos. E você vai lá no teu grupo e vai tirar o convite e vai mandar para as pessoas que você conhece. Pelo amor de Deus, não coloca no grupo de novo. Coloca para as pessoas em particular. Aquela pessoa, poxa, eu acho que ela vai gostar de estar lá com a gente na terça-feira. O Ramon falou que até meia-noite vai estar pronto. E eu vou colocar nos grupos, tá bom? E vocês vão lá nos grupos e vão buscar esse convite para enviar para as pessoas que você quer que esteja aqui conosco, amém? Vamos ficar de pé, vamos estar encerrando este culto maravilhoso, palavra abençoadíssima. A pastora falou que a gente tem história, então eu tenho já uma biblioteca, né, para escrever, porque a história de crente é longa, porque o Senhor faz a gente realmente ter história, porque temos que contar para os nossos netos, e os nossos netos para os nossos bisnetos, para os nossos tataranetos. Deus, Ele faz assim, amém? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estar na tua casa mais uma noite, Senhor, de ter recebido, Senhor Deus, esta palavra em nossos corações. Abençoa, Senhor Deus, poderosamente, Senhor Deus, a vida da pastora Daniele, Senhor, do pastor Eduardo, que pela manhã, Senhor Deus, ministrou a tua palavra. Que possamos, Senhor, verdadeiramente, Senhor Deus, levar, Senhor Deus, esta palavra nos nossos corações, até terça-feira à noite, para nós recebermos e enchermos, Senhor Deus, as nossas vasilhas do teu azeite, Senhor. Pai, abençoa grandemente cada um que aqui se faz presente, os familiares que estão sendo representados, Senhor. Nos dê uma semana de paz, de vitória, Senhor Deus. Nos leva debaixo da sua proteção aos nossos lares. Te agradeço, Senhor Deus, por cada visitante, Senhor. Te agradeço pelo ministério de louvor, de mídia, Senhor Deus. Mais ministério de som, portaria, criança, Senhor Deus. Ministério infantil, ministério de dança, Senhor Deus. Nós somos gratos, Senhor Deus, por cada membro da tua casa, Senhor Deus. Derrama uma unção toda especial. Quando nós nos despedirmos, Senhor, deste lugar, Senhor Deus, o teu Espírito, Senhor Deus, possa nos fazer lembrar tudo aquilo que foi bom neste lugar, Senhor Deus. Tudo aquilo que recebemos, Senhor Deus, e possamos colocar em prática nesta semana, Senhor Deus. Nos despede da sua casa. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e poderoso amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Não somente nesta noite, mas até que o Senhor venha buscar a sua igreja e todos possam dizer amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus.